Meu amigo, que anime lindo, que anime com uma qualidade visual simplesmente absurda e com uma premissa que a galera tá falando aí na internet, que é uma versão chinesa de Solo Leveling. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku, meu nome é Ellerson, tudo certo com vocês? E cá estamos nós aqui mais uma vez, desta vez para comentar as minhas primeiras impressões acerca de Super Cube, esse anime que as pessoas estão falando aí na internet, que é uma versão chinesa de Solo Leveling e que, olha, lembra ali um pouquinho, não vou dizer que lembra bastante, mas tem alguns elementos, alguns conceitos ali que lembram a obra mesmo, como a ideia principal, que é do protagonista, que ele começa ali fraco, tímido, e conforme o tempo ele vai se tornando mais intrépido e super forte. Então, basicamente aqui em Super Cube, nós vamos ter aquela ideia, aquele conceito mais clichê da narrativa mesmo, porém que é aquilo que chama a atenção do público, ou pelo menos parte do público que quer ver esse tipo de história, que tem uma ideia um pouco mais de luta, de combate, de evolução de personagem, um personagem mais B10, né, um personagem mais fodão e tudo mais, e Super Cube entrega tudo isso, e sobretudo eu devo dizer que um dos pontos mais importantes que eu tenho que enaltecer aqui, o que reforça, fortalece ainda mais essa ideia das pessoas gostarem desse anime, é a animação. É uma animação muito fluida, cara, é uma animação muito linda, e um ponto forte aqui, na verdade um ótimo ponto forte que eu devo elencar aqui logo de início, é o começo do primeiro episódio. O primeiro episódio ele já começa com uma animação sensacional, porrada dali pra cá, prédio explodindo, carros voando, enfim, é uma cena completamente frenética, entregando uma animação incrível, uma animação de alta qualidade. Então é muito interessante isso. Eu acho que o que faz de Super Cube um anime tão bom assim, talvez seja um dos pontos altos ali, mais uma vez reiterando, seja a qualidade da animação. A história eu já não sei tanto, porque, bom, pra mim, surge aquelas incógnitas, surge aquelas questões que eu acho que devem ser respondidas conforme o anime ele vai avançando, que é, qual é a origem do poder do protagonista? Porque diferente lá do hackeamento do sistema em Solo Leveling, nós temos aqui um cubo que aparece para o protagonista e oferece poderes para ele. Mais pra frente eu comento um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia basicamente que surge na minha cabeça é de tentar entender a origem desse cubo. Será que alguém criou esse cubo? Por que ele estava ali na Terra? Por que o protagonista encontrou? Será que ele foi predestinado a encontrar esse cubo? Ou foi por acaso? Enfim, são coisas que surgem ali e eu acho que talvez a história com o tempo venha responder. Mas no geral a ideia de simplesmente um personagem que vai ficando forte e tudo mais, assim como Solo Leveling, as pessoas assistem porque querem ver essa evolução, querem ver as lutas e a animação frenética e tudo mais, porém talvez seja uma ideia mais clichê. Tem muita gente que não gosta disso, principalmente de Solo Leveling. Tem muita gente que não gosta de Solo Leveling justamente pela ideia de ser uma coisa batida, uma coisa muito mais do mesmo. E é provável que Super Cube ele siga esse caminho, ele siga aí esse viés de ser essa coisa mais do mesmo, sei lá, mas com uma certa originalidade, porém o ponto forte, o ponto alto aqui mais uma vez, é a sua animação simplesmente impecável. Mas o que se trata Super Cube? Qual é a história desse anime? Basicamente nós começamos com um prólogo. Nós temos um personagem simplesmente forte, absurdo, que é o que começa a dar a introdução ali pra história, e esse prólogo é o nosso protagonista, porém, talvez alguns anos lá no futuro, não sei, e ele está simplesmente absurdo, um personagem muito forte, ele está protegendo alguém. E por que eu falo um prólogo? Porque depois dessa cena nós cortamos pro momento onde tem os personagens ali no karaokê, e entre esses personagens está o protagonista da história, porém fraco, completamente nerfado ali. Então a gente vê que o início ali é uma coisa que vai acontecer mais pra frente. Nós temos alguns momentos ou alguns anos, meses, eu não sei, que se acontecem antes do momento em que ele encontra o cubo e ele passa a explorar mais os benefícios, quais são as funções do cubo, e é nesse momento que nós entendemos quem é de fato o nosso protagonista. Temos alguns flashbacks aqui e ali do passado dele, com uma garota que ele sempre gostou, e nessa cena em questão, que eles estão no karaokê, é onde essa guria, essa garota, ela se declara pra ele dizendo que é apaixonada por ele, sempre gostou dele e tudo mais, enfim. Porém, nem tudo é um mar de rosas, as coisas não são sempre bonitas, porque se ele conseguiu ganhar aqui o coração da garota que ele sempre gostou, é claro que em outro ponto ele iria perder, e é o ponto que tem uma gangue ali nessa história, e essa gangue aparentemente gosta dessa garota, ou sei lá, eles ficam enchendo o saco dela, e quando eles descobrem que a garota gostava dele, ela se declarou pra ele, foi o motivo pra eles baterem nele. E é nesse momento que tem uma cena que ele tá apanhando aqui e ali, ele acaba se jogando no rio, e é nesse rio que ele encontra esse cubo, que estava lá no fundo desse rio, e a partir desse momento ele tem essa interação, ele se conecta com o cubo que entra dentro do corpo dele, e então ele descobre que tem certas habilidades, e uma dessas habilidades é o teletransporte. E é claro que essa ideia das habilidades, pelo menos nesse início, elas, claro que não vão se restringir somente ao teletransporte,
teletransporte, tem uma parada de micro-ondas ali que ele consegue enxergar, uma visão meio que raio-x, enfim. E eu acho que essas habilidades elas vão sendo exploradas cada vez mais conforme os episódios forem avançando. Mas a ideia inicial, o ponto que nós temos aqui, o ponto de partida, é essa possibilidade de ficar se teletransportando. E existem algumas restrições ali dessas habilidades, mas enfim, são coisas que você pega ali assistindo o anime. Cara, e no geral é isso. Super Cube é isso, é um anime que parece bastante mesmo com a proposta de Solo Leveling, só que, claro, com a sua própria originalidade. Tem alguns pontos que parecem, né, que eles convergem aqui e lá, mas tem a sua própria autonomia ali, vamos dizer assim, e que, bom, parece interessante, mas o foco, o que diferencia bastante Super Cube de Solo Leveling é justamente o conceito primordial, né, o cerne ali que tem a ver com uma coisa mais leve, uma ideia mais romântica da coisa, porque parece que todo esse poder que ele tem, essa ideia dele querer, na verdade o Kubo acredita que ele quer governar o mundo, isso tudo se restringe a uma coisa somente, que é proteger a garota que ele ama. Então a partir daí nós já vemos que tem uma premissa bem distante de Solo Leveling, não é verdade? Mas o conceito de evolução, o conceito de poder, de se sobressair dos outros, enfim, tudo isso é muito parecido. Mas é um anime que vale a pena você colocar aí no teu radar pra você assistir, porque eu acho que vale muito a pena. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, dessa vez comentando aí as minhas primeiras impressões sobre Super Cube, e se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tenha gostado, então eu peço que tu deixe o teu like nesse vídeo porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, beleza? E se tu não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que você achou deste anime. Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!